No encontro passado, nós falamos sobre os sacramentos e o que eles fazem em nossa vida. Hoje nós vamos aprender sobre o sacramento do batismo. Deus age em nós e derrama o seu amor por nós através dos sacramentos. Os sacramentos são a maior fonte de graça que nós temos hoje em dia. Para começar o nosso encontro, vamos nos colocar na presença de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A leitura de hoje está em Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Quando Jesus ressuscitou, ele pediu que os discípulos se encontrassem com ele em um monte da Galileia. Quando eles chegaram lá, Jesus estava esperando. Alguns não acreditaram. Então Jesus falou: eu recebi todo o poder do meu Pai. E aí ele deu algumas orientações. Que eles fossem no mundo todo e fizessem das pessoas também discípulos de Jesus. Quando essas pessoas se tornarem discípulos de Jesus, quer dizer que elas acreditavam em Jesus, que era para eles batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando todos eles seguidores de Cristo e ensinando essas pessoas a observarem a vida que Jesus levou e levarem uma vida conforme a vida de Cristo. E ele disse que estaria com eles até o fim do mundo. No Antigo Testamento aparecem várias prefigurações do batismo, como se fossem prévias do batismo, não era ainda ele ainda não havia sido realizado. O batismo foi realizado em Jesus. Ele é sempre simbolizado pela água. A água é símbolo de fonte de vida. A Arca de Noé, por exemplo, é salva em meio à água. A passagem do Mar Vermelho que liberta Israel da escravidão no Egito. E a travessia do Rio Jordão, que é quando os judeus encontram a Terra Prometida. Mas o batismo só aconteceu mesmo pela primeira vez quando Jesus pediu para o seu primo João Batista que o batizasse, imergindo-o na água no Rio Jordão. E foi quando apareceu aquela pomba que era o símbolo do Espírito Santo e a voz de Deus dizendo: eis o meu filho amado. E só então é que Jesus partiu para começar a sua vida pública e anunciar o reino de Deus. E então na cruz, quando Jesus já estava crucificado, que o soldado furou o lado de Jesus com a lança que derrubou a água e sangue, também sinais do batismo e da Eucaristia. Mas afinal, o que é o batismo? A palavra batismo significa imergir, imergir na água. No batismo nós somos imersos na morte de Cristo. E com ele ressurgimos para uma vida nova. O batismo também é chamado de banho da regeneração, da transformação no Espírito Santo, banho da iluminação, porque nele somos iluminados pelo Espírito Santo, nos tornamos filho da luz que vem de Cristo. É no batismo que nós recebemos pela primeira vez a graça santificante. A graça santificante é aquela que nos leva a reconhecer a Deus e enxergar aquele caminho que leva até a salvação.
A graça santificante nos fortalece a nossa alma. É como se ela fosse um alimento muito forte que nossa alma precisa. Essa graça nós recebemos no batismo, mas nós devemos nutrir e preservar ela durante toda a nossa vida, porque a gente pode perder essa graça quando estamos em pecado, quando nos afastamos de Deus. Mas também temos os sacramentos que nos ajudam a recuperar essa graça, que é o sacramento da reconciliação. Podemos nutrir e preservar essa graça através de uma vida de oração, através do recebimento dos sacramentos, da Eucaristia, do perdão, porque a nossa vida como cristãos é uma caminhada. A gente não nasce pronto e nem fica pronto ao receber um sacramento, mas a gente deve lutar para manter essa graça na nossa vida. A gente deve lutar para chegar com muito esforço à salvação. O que o batismo faz com a nossa vida? No batismo, nós somos liberados do pecado original, que é aquela forçazinha que nos inclina para o pecado. A gente é iluminado pelo Espírito Santo e chamado para uma vida nova em Cristo. No batismo, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Nesse momento, Deus nos chama pelo nome. Ele conhece cada um dos seus filhos pelo nome. Nós nos tornamos como Cristo. Participamos da sua morte e da sua ressurreição a partir do batismo. Como filhos de Deus, nós somos incorporados à igreja. No batismo, passamos a fazer parte do corpo de Cristo e recebemos os dons do Espírito Santo para podermos participar da missão de Cristo. De onde vem o batismo? Ele vem da morte de Cristo. Desde que ele morreu na cruz e saiu sangue e água do lado de Cristo, é que nós podemos nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. É isso que o batismo faz com a gente. Nós morremos com Jesus na cruz, aquela vida antiga, velha, de pecado, e renascemos com ele na ressurreição, uma vida nova junto com Jesus. Nós encontramos uma passagem no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, em que ele diz: eu lhe garanto, se ela não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Nessa passagem, nós vemos a importância do batismo na nossa vida, a importância desse renascer, a importância de levarmos essa vida em conjunto, em comunhão com Cristo. Então quer dizer que se uma pessoa não for batizada, ela não pode ser salva, ela não pode ir para o céu? O batismo ele é necessário para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, conhecer sobre a vida de Cristo e tiveram a oportunidade de serem batizados. Mas e quem não for batizado? Existem outros tipos de batismo, que é o batismo de sangue e o batismo de desejo. O batismo de desejo acontece com aquelas pessoas que morreram antes de ser batizada, mas que levavam uma vida de caridade, de amor, que conheciam o Evangelho, mas não tinham desejo de ser batizado, desejo explícito de ser batizado, viviam uma vida de arrependimento de pecado, mas não tiveram a oportunidade de serem batizadas, muitas vezes porque morreram antes do batismo ocorrer. Este é o batismo de desejo. Essas pessoas também são salvas. E o batismo de sangue é aquele que acontece das pessoas que não foram batizadas, não tiveram a oportunidade de ser batizadas, mas que morreram em razão da fé. Como, por exemplo, nos lugares onde tem muitas pessoas que são perseguidas por serem cristãos e às vezes são mortos por serem cristãos, essas pessoas recebem o batismo de sangue. Elas são mortas em razão da fé. São os que nós chamamos de mártires. Mas existem no mundo também muitas pessoas que não têm nenhum contato com a palavra de Jesus. Existem no mundo, vocês acreditam que no mundo tem muita gente que nunca nem ouviu falar de Jesus? Pois é, mas e aí, como é que essas pessoas são salvas se elas não são batizadas, se elas não conhecem Jesus, não têm nem a oportunidade de receber um batismo de desejo?
Deus reconhece que essas pessoas, se tivessem conhecido a palavra de Cristo, se tivessem conhecido o Evangelho, Deus reconhece que essas pessoas teriam desejado. Porque quem é que pode conhecer o Evangelho e não desejar tudo isso que Jesus nos prometeu? Então Deus reconhece que essas pessoas também recebem o batismo quando morrem, através do Espírito Santo. Porque se elas tivessem conhecido a palavra de Deus, elas teriam desejado receber o batismo. Mas e os bebês? Quantas crianças não morrem, bebezinhas, antes de receber o batismo também? E não têm a oportunidade de demonstrar o desejo, de ter conhecido a palavra, porque são bebês. Essas pessoas, essas crianças, elas são confiadas à misericórdia de Deus, porque Deus é amor, Deus é puro amor, Ele é o próprio amor. Então Deus recebe essas crianças. Na sua misericórdia, essas crianças também têm oportunidade de ser salvas. Então só não vai ser salvo quem rejeitou Jesus, quem rejeitou essa vida que Jesus quis nos dar, quem levou uma vida de pecados mortais e não se arrependeu. Deus, em seu infinito amor, nos dá muitas oportunidades de ser salvos, mas depende da nossa vontade, da nossa vida, da forma como nós vivemos. Nós podemos ser batizados também e não ser salvos? Podemos. Se nós rejeitamos a Cristo, se nós rejeitamos o amor que Deus nos dá, nós perdemos a graça. Por isso os sacramentos são um presente tão grande para nós. Deus sabe que mesmo batizados e recebendo a graça santificante, nós somos humanos e somos inclinados para o pecado. Então, Ele nos dá muitas oportunidades de a gente receber de volta a graça santificante, de voltar a ter amizade com Deus. Por isso é importante receber sempre os sacramentos. Quais são os sacramentos que a gente pode receber sempre? A Eucaristia e o perdão dos pecados. Então agora, já conhecendo um pouco sobre o sacramento do batismo e o que ele faz em nós, o que ele faz na nossa vida, vamos agora conhecer um pouco sobre o rito do batismo e os símbolos. Lembra que eu falei que os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes do amor de Deus na nossa vida? Então vamos ver por que o batismo é um sinal sensível do amor de Deus. Ele envolve os nossos sentidos. No batismo, nós somos imersos na água ou nós temos a água jogada sobre a nossa cabeça. Isso é um sinal sensível, envolve o nosso tato. E enquanto a água é jogada na nossa cabeça, é invocado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso torna o sacramento um sinal eficaz do amor de Deus na nossa vida, porque ele realmente realiza aquilo que ele promete, aquilo que ele significa, esse renascimento em Cristo. Pode receber o batismo qualquer pessoa que não tenha sido batizada ainda, desde que faça o ato de fé, que diga que crê em Cristo. O adulto que é batizado pode dizer por si mesmo e a criança através dos pais, padrinhos, com testemunho da igreja. Quem pode realizar o batismo? Os bispos e os presbíteros, os padres. E aqui no Brasil também os diáconos podem realizar o batismo. Mas o que acontece no caso de uma necessidade, de uma emergência? Por exemplo, tem um bebê no hospital que tem uma doença grave e está em risco de morte. Ou acontece alguma coisa na rua, um acidente na rua e uma criança está em risco de morte. Você não sabe se essa criança foi batizada ou não. Ou no caso do hospital, você tem certeza, a criança não foi batizada. Então, qualquer pessoa que estiver lá, que crê em Deus, que tem a intenção de fazer o mesmo que a igreja faz, pode ser o médico, o enfermeiro, até os próprios pais que estiverem ali junto com aquele bebezinho que está em risco de morte, a pessoa pode jogar uma água na cabeça da criança e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O batismo a gente recebe uma vez na vida apenas. Esse caso de qualquer pessoa poder batizar é apenas em risco de morte, é em caso emergencial. No rito do batismo são envolvidos vários símbolos e o primeiro deles é o sinal da cruz. O padre faz o sinal da cruz na cabeça da criança que vai ser batizada, em sinal de que nós renascemos com Cristo na cruz, que nós renascemos pela cruz de Cristo para uma vida nova. Temos o anúncio da palavra, porque a palavra ilumina todas as pessoas que estão ali presentes. Ela é o símbolo de que o batismo é o sacramento da fé. O padre, então, unge o peito do batizado com o óleo, que é o óleo dos catecúmenos. Esse óleo é abençoado uma vez por ano somente. Todo o óleo que a igreja vai usar o ano todo é abençoado durante a Semana Santa, numa cerimônia que é chamada de bênção dos óleos. Essa unção do óleo significa que o batizado foi ungido pelo Espírito Santo. O óleo que fica impregnado na pele, assim como o Espírito Santo fica impregnado na nossa alma, no nosso corpo. Então o padre joga a água na cabeça do batizado, ou em alguns lugares o batizado é imerso na água, e ele pede, toda a igreja pede, que aquela criança nasça da água e do Espírito para uma vida nova. E nós cremos que no momento em que Cristo foi imerso naquela água do Rio Jordão, no próprio batismo dele, ele santificou toda a água do batismo. Toda a água do batismo é santificada naquele momento da imersão de Jesus na água do Rio Jordão. O batizado também usa uma veste branca. Essa veste branca, ela simboliza a pureza de Cristo, que nós somos lavados dos nossos pecados e nos tornamos puros como Cristo. E nós temos também a vela batismal. O padrinho segura aquela vela, que é a vela da criança que está sendo batizada, que ela vai guardar, que é um símbolo do batismo dela. Ele pega aquela vela e ele acende no círio pascal. O círio pascal é o que representa a luz de Jesus na igreja. Então, naquele momento do batismo, nós estamos tendo a nossa luz acesa pela luz de Cristo e nós também vamos nos tornar luz no mundo. E então, depois de batizado, nós já podemos rezar o Pai Nosso, porque é ali que nós nos tornamos filhos de Deus e podemos dizer que é Pai Nosso. Então, o Pai Nosso representa a filialidade, que nós somos filhos e dependentes de Deus. Deus é nosso Pai e nos provê tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de graça. O batismo, então, é a fonte que brota toda a nossa vida cristã. A partir dali, nós temos obrigação de crescer e amadurecer na fé. E algumas pessoas podem nos ajudar. Esse é o papel dos nossos padrinhos, por exemplo. Os padrinhos, eles têm o papel de nos acompanhar no nosso crescimento, no nosso amadurecimento da fé. E a partir do momento que nós nos tornamos responsáveis pela nossa vida, que nós nos tornamos conscientes de que existe o pecado e de que existe o perdão, de que existe a Eucaristia para nos fortalecer, e que nós devemos levar uma vida, nós temos que tomar responsabilidade pela nossa vida e nos esforçar para manter a graça santificante dentro de nós, para não perder a amizade com Cristo. Como missão para hoje, eu queria pedir para vocês que vocês contem para o seu pai, para sua mãe ou para os seus irmãos aí na sua casa, qual é a maior alegria que você tem por ser batizado. Pense em tudo que você aprendeu hoje, em tudo que o batismo realiza na sua vida e o que te deixa mais feliz por isso. Agora, no final desse vídeo, eu vou deixar um link para um videozinho do 3MC, que é sobre o batismo, para complementar o que nós aprendemos hoje. Não deixem de assistir, tá bom? E vamos rezar juntos? Senhor Jesus, ajuda-me a viver a cada dia o meu batismo, assumindo a minha missão de filho de Deus na minha comunidade, na minha família e respondendo ao chamado do teu amor. Obrigada, Jesus, pela graça do meu batismo. Amém.
Até o próximo encontro!